Reddit. Minha irmã me deu uma caixa de presente cuidadosamente embrulhada no meu aniversário, sorrindo e dizendo que talvez aquele presente finalmente explicasse porque eu era sempre problema de outro homem. Olá, o meu nome é Emily Carter. Tenho 35 anos e sou analista financeira, uma carreira que construí através de disciplina e determinação, qualidades que desenvolvi porque ninguém na minha família alguma vez me facilitou a vida, enquanto a minha irmã mais nova, Lily, recebia elogios simplesmente por existir. Aprendi cedo que as minhas conquistas seriam recebidas com indiferença, na melhor das hipóteses, e com críticas na pior. A viagem até a casa dos meus pais pareceu mais longa do que o habitual naquela noite. Tinham passado 3 meses desde o funeral do meu pai e aquela seria a minha primeira visita para o que a minha mãe chamou de um pequeno jantar de aniversário. Eu não esperava qualquer celebração. Deixará de esperar isso há muitos anos. Contudo, algo na voz dela ao telefone soara estranho, alegre demais, casual demais, como se estivesse a ler um guião escrito por outra pessoa. Assim que atravessei a porta de entrada, a primeira coisa que ouvi foi riso. A minha mãe e Lily estavam sentadas à mesa da cozinha a folhear um folheto de férias enquanto discutiam estâncias balneares e pacotes de spa. 3 meses depois de enterrarem o marido e pai, planeavam viagens tropicais. O luto que consumira o funeral parecia ter desaparecido por completo. Coloquei a garrafa de vinho que levará e beijei a minha mãe na face. Ela estremeceu ligeiramente antes de recuperar com um sorriso demasiado esforçado. Lily nem se levantou, limitou-se a acenar na minha direção sem desviar os olhos do folheto. Durante o jantar tentei perguntar sobre a leitura do testamento. Já tinham decorrido 3 meses, muito mais do que o prazo habitual. O garfo da minha mãe parou a meio caminho da boca. Ainda não estamos preparadas, querida, ainda estamos a viver o luto. Ela lançou um olhar a Lily, que rapidamente desviou a conversa para sua recente progressão profissional. Observei-as trocar olhares ao longo da refeição, olhares breves e inquietos que carregavam conversas inteiras que eu não devia compreender. Elas estavam a coordenar algo, disso eu tinha absoluta certeza. Toda a conversa do jantar girou em torno de Lily, os feitos dos seus filhos, o carro novo do marido, os seus planos para renovar a cozinha. Quando a minha mãe finalmente reconheceu a minha presença, fê-lo com uma única pergunta: continuas naquela mesma empresa de contabilidade? Antes que eu pudesse responder, Lily interrompeu-me com mais uma história sobre si própria. Mas naquela noite havia algo diferente do descaso habitual. Lily observava-me com uma expressão que eu não conseguia interpretar, talvez antecipação, como um gato que vigia um rato aproximar-se de uma armadilha. A minha mãe bebeu mais vinho do que eu alguma vez a vira beber, desviando os olhos sempre que eu tentava cruzá-los com os dela. Então surgiu o presente. Lily empurrou uma caixa embrulhada pela mesa, os lábios curvados num sorriso que não chegava aos olhos. Feliz aniversário, Emily. Pensei que isto pudesse ajudar a responder a algumas perguntas que tens provavelmente desde sempre. Dentro estava um kit de teste de ácido desoxirribonucleico. Talvez isto explique finalmente porque foste sempre tão diferente do resto de nós, disse Lily com um tom doce e falso. Quem sabe que segredos estão escondidos nos teus genes? Devias mesmo enviá-lo. Não queres saber quem és de verdade? A mesa explodiu em gargalhadas, mas notei as mãos da minha mãe a tremer em torno do copo de vinho, os nós dos dedos brancos de tensão. E a piada de Lily parecia ensaiada, dita com a precisão de algo repetido diante de um espelho. Nessa noite não consegui dormir. Encontrei-me no meu antigo quarto, a remexer em caixas que não tocava havia anos. No fundo do armário descobri um envelope já aberto, com o conteúdo empurrado de volta de forma descuidada. O padrão de pó ao redor denunciava que fora mexido recentemente. Dentro havia uma fotografia minha em bebê, ao colo de um homem que eu nunca vira. No verso na caligrafia da minha mãe estavam 2 palavras: perdoa-me. Fotografei tudo com o telemóvel. Depois peguei no kit de teste que Lily me dera e tomei uma decisão. Enviá-lo não porque a minha irmã queria, mas porque eu precisava compreender porque ela estava tão ansiosa para que eu descobrisse que talvez eu não fosse realmente uma Carter. Fosse qual fosse a armadilha que Lily estava a preparar, eu pretendia encontrá-la antes que ela me encontrasse. Enviei o teste na manhã seguinte. A empresa prometia resultados entre 4 e 6 semanas, por isso utilizei esse tempo para iniciar a minha própria investigação. Comecei pela fotografia, o homem desconhecido assegurar-me quando era bebê, o pedido de perdão da minha mãe escrito no verso. Analisei o rosto dele procurando qualquer semelhança com pessoas que os meus pais tivessem conhecido, mas não encontrei nada. A qualidade da imagem era demasiado fraca para que qualquer programa de reconhecimento facial pudesse ajudar, por isso esperei. Observei e prestei atenção a cada olhar nervoso que a minha mãe me lançava durante as nossas breves chamadas telefônicas. Os resultados chegaram numa terça-feira à tarde, exatamente 5 semanas depois de eu ter enviado a minha amostra. Abri o correio eletrônico à secretária durante o almoço, esperando a confirmação do que já começara a suspeitar. O que encontrei era ao mesmo tempo mais simples e mais complexo do que imaginara.
Nenhuma relação biológica detetada com as amostras de referência da família Carter. As palavras permaneceram no ecrã como uma sentença. Eu não era filha do homem que me criará, o homem que pagará a minha educação, que me olhara, percebi agora, com uma mistura complicada de dever e distância. Ele sabia. Tinha de saber. E ainda assim, manteve-me ao seu lado, mesmo que nunca tivesse conseguido amar-me como amava Lily. Mas o relatório continha mais informação. A base de dados genética identificara uma correspondência, uma ligação à família de um homem chamado Richard Reis. O sistema sugeria que poderia ser um parente biológico próximo, possivelmente pai ou tio. O nome não significava nada para mim, por isso fiz aquilo que qualquer analista faria. Investiguei. Descobri que Richard Reis fora um empresário bem-sucedido que construíra sua fortuna no setor imobiliário comercial durante as décadas de 1980 e 1990. Morrera há 5 anos, deixando uma herança substancial e sem família imediata. Mas o que me chamou a atenção foi um artigo de há 34 anos, escondido profundamente num jornal empresarial arquivado. O título dizia: investidor local salva empresa de manufatura em dificuldades. A empresa era Carter Industries, o negócio do meu pai. Richard Reis fornecera o capital que mantivera a empresa da minha família viva durante o seu período mais sombrio, precisamente na época em que eu nascerá. Recostei-me na cadeira, a minha mente a correr pelas implicações. A minha mãe tivera um caso com um homem que salvara o negócio do meu pai. Eu era o resultado. E de alguma forma, todos tinham concordado em manter o segredo durante 35 anos. Mas por que razão Lily queria que isto fosse revelado agora? Decidi forçar a questão. Nessa noite tirei uma captura de ecrã dos meus resultados e enviei-a para o grupo de mensagens da família com uma única pergunta: alguém quer explicar isto? As reações chegaram depressa e disseram-me tudo o que precisava de saber. A minha mãe telefonou minutos depois, a voz carregada de lágrimas. Implorou-me que apagasse a mensagem, que deixasse o assunto morrer, que compreendesse que alguns segredos eram enterrados por boas razões. Falou sobre como tudo fora complicado naquela altura, sobre os erros que cometera, sobre como meu pai a perdoara e como tinham avançado como uma família. Em momento algum pediu desculpa a mim. Nunca reconheceu que eu tinha passado 35 anos a sentir-me uma estranha dentro da minha própria casa por causa de uma mentira que ela contará. Mas foi a resposta de Lily que confirmou as minhas suspeitas. Ela não telefonou. Enviou uma mensagem escrita, e as suas palavras não continham choque, nem confusão, nem preocupação fraternal, apenas uma satisfação fria. Agora já sabes. Suponho que isso mude as coisas, não é? Ela esperara isto. Ela queria isto. O teste de ácido desoxirribonucleico não fora uma crueldade impulsiva, mas sim a primeira jogada de um jogo que eu ainda não compreendia. Telefonei-lhe nessa noite, exigindo respostas. A conversa começou tensa e rapidamente escalou. Lily sempre fora habilidosa na arte de desviar culpas, de transformar cada acusação numa reflexão sobre quem a fazia. Mas desta vez a máscara caiu. Quando a acusei de planear tudo aquilo, de expor deliberadamente o segredo por algum motivo que eu ainda não conseguia ver, ela perdeu o controle. Protegi os segredos desta família durante 20 anos, gritou ao telefone. 20 anos a manter a boca fechada enquanto tu podias fazer o papel de vítima inocente. E agora vou garantir que as pessoas certas recebem o que merecem. A chamada terminou abruptamente, ela desligara. Mas aquelas palavras ecoaram muito depois de a linha morrer. 20 anos. Lily sabia desde os seus 16 anos. Quase 2 décadas a guardar esta informação, a usá-la, a transformá-la numa arma. Pensei em todas as vezes em que a minha mãe apoiara Lily em vez de mim, em todos os presentes financeiros que fluíam numa única direção, em todas as desculpas feitas para justificar o comportamento de Lily enquanto eu era mantida sob padrões impossíveis. Sempre assumirá que a minha mãe simplesmente a amava mais. Agora percebi a verdade. Lily chantageara a minha mãe durante 20 anos, e todos os privilégios que receberá eram o preço do seu silêncio. Mas algo mudará. Lily já não queria manter o segredo. Queria vê-lo exposto. E as suas palavras sobre garantir que as pessoas certas recebessem o que mereciam sugeriam que aquilo ia muito além de drama familiar. Aquilo tinha a ver com dinheiro. Tinha a ver com a herança. Comecei a fazer perguntas cautelosas a amigos da família, pessoas que conheciam os meus pais há décadas. O que descobri fez-me gelar por dentro. Uma das amigas mais próximas da minha mãe mencionou, quase sem importância, que Lily perguntara sobre advogados especializados em heranças vários meses antes, ainda antes de o meu pai adoecer. Outra recordou-se de ouvir Lily falar sobre mudanças que estavam prestes a acontecer na situação familiar, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Eu não podia provar nada. Não tinha documentos, nem gravações, nem qualquer prova concreta do que quer que fosse o esquema que Lily estava a executar. Mas eu tinha passado toda a minha carreira a analisar padrões, a identificar riscos e a preparar cenários que outros descartavam como improváveis. Os meus instintos nunca falharam nos negócios e agora gritavam comigo. No dia seguinte encontrei uma advogada.
Não uma conhecida da família, não alguém ligado a pessoas do círculo da minha mãe ou da minha irmã, mas sim uma especialista independente em direito sucessório, conhecida por proteger clientes em situações de herança complicadas. Expliquei-lhe as minhas preocupações, partilhei o pouco que sabia e pedi-lhe que me ajudasse a compreender os meus direitos como potencial beneficiária do patrimônio do meu pai. Ela ouviu-me sem julgamentos, tomou notas detalhadas e prometeu investigar. 3 dias depois chegou uma chamada diferente. Era do Sr. Harrison, o advogado que tratara dos assuntos legais do meu pai durante mais de 30 anos. A sua voz era formal, mas não hostil. Emily, há coisas que o teu pai queria que soubesses, disse ele, coisas que me instruiu a revelar apenas sob circunstâncias específicas. Essas circunstâncias foram agora cumpridas. Está na hora da leitura do testamento, e penso que deves preparar-te para o que vais ouvir. Concordei em comparecer à leitura, marcada para a semana seguinte, e liguei para minha própria advogada pedindo que me acompanhasse. Fosse qual fosse a armadilha que Lily preparara, eu estava prestes a entrar nela, mas desta vez não o faria às cegas. O escritório de advocacia Harrison e Associados ocupava todo o último piso de um edifício no centro da cidade que existia desde o tempo do meu avô. Cheguei 20 minutos mais cedo com a minha advogada, Sarah Shen, que me aconselhara a observar tudo e a não dizer nada menos que me fosse dirigido diretamente. Sentamo-nos perto da janela, afastadas da mesa principal, e esperamos. A minha mãe chegou em seguida, parecendo ter envelhecido 10 anos no último mês. O seu rosto estava pálido, as mãos agarravam a mala como se fosse um salva-vidas, e ela evitou completamente o meu olhar ao sentar-se na extremidade oposta da mesa. Ela sabia que algo estava para acontecer. A questão era se sabia exatamente o que. Lily entrou 5 minutos antes da hora marcada e a transformação no seu comportamento disse-me tudo. Estava praticamente a irradiar antecipação, vestida com o seu fato mais caro, a maquilhagem impecável e um sorriso mal contido. Trouxera o seu próprio advogado, um homem de rosto afiado que eu reconheci de cartazes que anunciavam litígios agressivos em processos de herança. Lily encontrou meu olhar e ofereceu-me um olhar de tal satisfação arrogante que senti o estômago apertar. Ela acreditava que já tinha ganho. O Sr. Harrison entrou por último trazendo uma pasta espessa, que colocou com precisão no centro da mesa. Era um homem na casa dos 60 anos, distinto e cauteloso, alguém que conhecia a minha família há décadas. Mas naquele dia a sua expressão carregava algo que eu nunca lhe vira, uma determinação silenciosa, como se estivesse prestes a revelar notícias que aguardara anos para partilhar. Antes de começarmos, disse ele, a voz cortando a tensão como uma lâmina. Quero registrar que o Sr. Carter me deu instruções muito específicas sobre a forma como esta leitura deveria ser conduzida. Ele antecipou certos desafios às suas últimas vontades e preparou-se em conformidade. Tudo o que estou prestes a revelar foi organizado pelo vosso pai durante os últimos meses da sua vida, com pleno conhecimento de circunstâncias que alguns de vós poderão achar surpreendentes. Lily mexeu-se na cadeira, o sorriso vacilando ligeiramente. Não era assim que ela esperava que a sessão começasse. O Sr. Harrison abriu a pasta e começou a ler. Eu, Robert James Carter, estando na posse plena das minhas faculdades mentais e físicas, declaro este documento como meu último testamento. Deixo 70% do meu patrimônio, incluindo a casa da família, a minha carteira de investimentos e a minha participação na Carter Industries, a Emily Carter, a filha que escolhi amar, não por sangue, mas por caráter. A sala explodiu. Lily estava de pé antes que a última palavra deixasse a boca do advogado. Isto é exatamente o que eu esperava, gritou ela, a compostura a desmoronar-se por completo. Ela não é a filha verdadeira dele. Temos prova genética agora, prova que ela própria submeteu. Ela não tem direito legal a nada disto. O Sr. Harrison esperou que o seu surto terminasse e depois continuou a ler com uma calma quase irritante. O testamento declara, e passo a citar diretamente, sei, desde que Emily tinha 2 anos de idade, que ela não é minha filha biológica. Escolhi criá-la e escolho deixar-lhe o meu legado, porque só ela provou ser digna dele. Esta decisão foi tomada com total conhecimento da ascendência de Emily e não requer validação adicional. A cor desapareceu do rosto de Lily tão depressa que pensei que ela pudesse desmaiar. Toda a sua estratégia, o teste de ácido desoxirribonucleico, os meses de preparação, a exposição cuidadosa da minha verdadeira ascendência, acabará de se tornar inútil com um único parágrafo. O meu pai sabia. Sempre soubera. E escolhera-me, apesar de tudo. A minha mãe começou a chorar baixinho, os ombros a tremer, mas eu não conseguia perceber se as suas lágrimas eram de tristeza, de alívio ou de medo do que ainda estava por vir. O Sr. Harrison não tinha terminado. Afastou mais documentos da pasta e retirou um conjunto espesso de folhas presas por um elástico. 8 meses antes da sua morte, o Sr. Carter contratou um investigador privado. Fê-lo depois de Lily começar a pressioná-lo para modificar o testamento a seu favor. O investigador fora instruído a documentar quaisquer atividades que pudessem indicar uma tentativa de manipular a distribuição do patrimônio.
Ele deslizou os documentos pela mesa na direção de Lily, que os olhou como se pudessem mordê-la. O relatório contém as seguintes conclusões, continuou o Sr. Harrison. Consultas com 3 advogados distintos especializados em litígios de herança, iniciadas 7 meses antes da morte do Sr. Carter. Levantamentos não autorizados no valor total de $50.000 das contas pessoais do Sr. Carter durante o período da sua doença, quando estava demasiado fraco para monitorizar as suas finanças de perto. Múltiplas conversas com amigos da família relativas, e passo a citar diretamente das transcrições, há mudanças iminentes na situação familiar e a garantir que as pessoas certas recebem o que merecem. Cada item caía como um golpe de martelo. Observei a fachada confiante de Lily desmoronar-se pedaço a pedaço à medida que a dimensão da sua exposição se tornava clara. E finalmente disse o Sr. Harrison, a voz assumindo um tom mais firme. O investigador documentou a compra de um kit de teste genético adquirido pela internet 3 semanas antes do aniversário de Emily, enviado para a morada de Lily e embrulhado para ser oferecido num jantar de família. Ele colocou um último documento sobre a mesa, uma nota escrita à mão na caligrafia familiar do meu pai. O Sr. Carter pediu que eu lesse isto em voz alta. Lily, eu sabia o que estavas a planear. Observei-te conspirar e manipular durante meses, esperando que mudasses de rumo. Dei-te todas as oportunidades para escolheres de forma diferente. Não o fizeste. Estas consequências são fruto das tuas próprias ações. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o advogado de Lily parecia atordoado pela precisão da armadilha que fora montada. Depois Lily encontrou a voz novamente, embora totalmente desprovida da confiança anterior. Eu vou contestar este testamento, declarou, as palavras a tropeçarem numa urgência desesperada. Isto é, obviamente, o resultado de manipulação. A Emily deve tê-lo influenciado de alguma forma. Vou levar isto ao tribunal e provar que ela se aproveitou de um homem em estado terminal. O seu próprio advogado agarrou-lhe o braço e sussurrou algo com urgência ao ouvido. Captei fragmentos do aviso. Declaração explícita, não pode alegar fraude quando é revelado. Qualquer contestação será frívola. Lily sacudiu. E o Sr. Harrison respondeu sem emoção. O testamento contém uma cláusula de não contestação, válida ao abrigo da lei da Califórnia. Qualquer herdeiro que apresente uma contestação sem justa causa perde toda a sua parte na herança. Dado que o testamento reconhece explicitamente a ascendência de Emily e apresenta documentação detalhada que fundamenta as decisões do Sr. Carter, qualquer contestação baseada em fraude ou influência indevida seria quase certamente considerada frívola pelo tribunal. Ele fez uma pausa, deixando que as implicações se instalassem. Além disso, os teus empréstimos pendentes no valor de $200.000 do Sr. Carter estão documentados nestes ficheiros como adiantamentos da tua herança. Se perderes a tua herança através de uma contestação frívola, estes adiantamentos convertem-se em dívidas pessoais ao patrimônio, dívidas que teriam de ser reembolsadas na íntegra. O advogado de Lily já estava a arrumar os seus papéis, a expressão deixando claro que não queria qualquer envolvimento adicional naquele caso. Lily permaneceu imóvel, a boca a abrir e fechar sem emitir som. O peso total da sua má avaliação finalmente a esmagá-la. Ela passará meses a preparar um caso para provar que eu não era uma Carter. Não sabia que o meu pai passará esses mesmos meses a construir uma fortaleza em meu redor, a documentar cada passo dela, a antecipar cada argumento. Mas enquanto o choque começava a assentar, o Sr. Harrison pigarreou mais uma vez. Há um assunto adicional, disse ele, pegando num outro envelope no fundo da pasta. Isto refere-se a um acordo feito há 35 anos. Um acordo que envolve o pai biológico da Emily. Fui instruído a partilhar isto apenas após a conclusão da leitura principal do testamento. Senti o meu coração parar. O segredo que dera início a tudo estava prestes a emergir, e iria mudar tudo o que eu pensava saber sobre quem realmente era. As semanas que se seguiram à leitura do testamento deveriam ter trazido paz. Em vez disso, trouxeram caos. Lily recusou-se a aceitar o que acontecerá. O seu advogado retirou-se do caso no dia seguinte à leitura, mas ela encontrou outro disposto a aceitar o seu dinheiro e a apresentar uma contestação formal ao testamento. As razões alegadas eram influência indevida e manipulação de um homem em estado terminal, acusações tão infundadas que teriam sido risíveis, se não fossem tão perversas. Mas Lily não parou na ação judicial. 3 dias depois de apresentar a contestação, apareceu no edifício onde eu morava, batendo violentamente na minha porta e gritando ameaças suficientemente altas para que os meus vizinhos ouvissem. Chamou-me ladra, fraude e manipuladora, acusando-me de ter roubado aquilo que lhe pertencia por direito. Ameaçou destruir a minha carreira, contar a todos os meus colegas que eu não era quem dizia ser, garantir que eu nunca voltaria a conhecer um momento de paz pelo resto da minha vida. O que ela não percebeu, em meio à sua fúria, foi a câmara de segurança instalada acima da minha porta. O prédio instalara-as 2 anos antes, com avisos claramente expostos em cada piso indicando gravação em curso. Todo o seu ataque foi captado em vídeo de alta definição, incluindo o áudio.
A sessão obrigatória de mediação ocorreu 6 semanas depois. Lily chegou com o seu novo advogado, um homem que parecia cada vez mais desconfortável à medida que a minha advogada, Sarah Shen, apresentava a nossa resposta à contestação. Sarah foi metódica e devastadora. Começou com o relatório do investigador privado contratado pelo meu pai, documentando o esquema de Lily desde os seus estágios iniciais. Prosseguiu com as imagens de segurança da visita ameaçadora de Lily ao meu apartamento. Depois vieram as mensagens escritas, dezenas delas, mostrando um padrão de assédio e intimidação que se intensificara continuamente desde a leitura do testamento. Finalmente, apresentou provas dos 20 anos de manipulação emocional de Lily, incluindo declarações de amigos da família que testemunharam o seu comportamento ao longo das décadas. A juíza ouviu tudo com uma expressão de crescente repulsa. Quando o advogado de Lily tentou argumentar que as provas genéticas demonstravam que eu não tinha direito legítimo ao patrimônio, a juíza interrompeu. O testamento reconhecia explicitamente a minha ascendência, esclareceu ela. O falecido declarara as suas vontades de forma inequívoca, com pleno conhecimento de todos os factos relevantes. Não havia fraude a descobrir porque nada fora escondido. Ela rejeitou a contestação por frívola e acionou a cláusula de não contestação. Lily perdeu os seus restantes 30% da herança. Os $200 mil que ela pedirá emprestados ao meu pai ao longo dos anos, anteriormente documentados como adiantamentos da sua parte hereditária, converteram-se automaticamente em dívida pessoal devida ao espólio. No espaço de uma única tarde, Lily passou de esperar herdar tudo a dever mais dinheiro do que o valor da sua própria casa. Observei o seu rosto enquanto a juíza proferia a sentença. Por um breve instante vi algo por trás da raiva, um vislumbre da irmã mais nova que eu recordava da infância, antes de o ciúme e a sensação de privilégio a endurecerem até se tornar alguém que eu já não reconhecia. Depois esse traço desapareceu, substituído por uma fúria fria, quando saiu da sala sem dizer uma palavra. A minha mãe veio ver-me nessa noite. Parecia menor do que alguma vez a tinha visto, diminuída pelo peso dos segredos que carregara durante 35 anos. Sentou-se no meu sofá com uma chávena de chá que nunca chegou a beber e finalmente contou-me a verdade. Richard Reis não fora um estranho que aparecerá brevemente na vida da minha mãe. Era o melhor amigo do meu pai, o seu colega de quarto na universidade, o padrinho no casamento dos meus pais. Quando os meus pais descobriram que o meu pai era infértil, o casamento deles quase colapsou sob a pressão. A minha mãe desejava desesperadamente ter filhos, e o meu pai sentia-se um fracasso. Separaram-se por quase um ano, durante o qual a minha mãe encontrou conforto em Richard, a única pessoa que compreendia ambos, que os amava a ambos, que queria ajudá-los a encontrar um caminho para seguir em frente. Quando a minha mãe descobriu que estava grávida, os três tomaram uma decisão conjunta. Richard afastar-se-ia completamente, nunca me reivindicando como filha, nunca interferindo na minha educação. O meu pai criar-me-ia como sua filha, dando-me o seu nome e a sua proteção. E Richard ajudaria a salvar a Carter Industries, que estava à beira da falência, fornecendo o capital que manteve o negócio da nossa família vivo. 2 advogados testemunharam e documentaram o acordo, o Sr. Harrison, representando os meus pais, e outro advogado representando o Richard. Estabeleceram condições específicas para o que aconteceria caso a verdade viesse a público. A minha mãe chorou ao contar-me isto. Disse que sempre tencionara revelar-me tudo um dia, mas o momento certo nunca chegará. Admitiu que a descoberta do segredo por parte de Lily, aos seus 16 anos, mudará tudo, dando à sua filha mais nova uma arma que ela usou sem piedade durante 2 décadas. Pediu desculpa pelo favoritismo, pela negligência, por permitir que o medo moldasse a forma como tratou as próprias filhas. Eu ouvi sem interromper. Quando ela terminou, não ofereci consolo. Apenas lhe disse que precisava de tempo para digerir tudo o que revelara. No dia seguinte, o Sr. Harrison telefonou para explicar a última peça do enigma. O acordo assinado há 35 anos incluía condições específicas de ativação para um fundo fiduciário que Richard Reis estabelecera em meu nome. O fundo seria ativado caso uma de 2 condições fosse cumprida. O meu vínculo não biológico com o Sr. Carter fosse formalmente reconhecido em processos legais, ou o testamento do Sr. Carter mencionasse explicitamente a minha ascendência. A leitura do testamento satisfizera automaticamente a segunda condição, notificando o advogado de Richard para libertar o fundo. Richard tinha morrido há 5 anos, mas passará décadas a construir este fundo fiduciário para mim. Acrescentara-lhe valores regularmente, observando a minha vida à distância, cumprindo a promessa de nunca se aproximar, mas também de nunca desviar o olhar. O seu advogado entregou um pacote contendo os documentos do fundo e uma carta que Richard escrevera pouco antes da sua morte. Li as suas palavras sozinha no meu apartamento, as lágrimas a caírem pelo meu rosto. Ele escreveu que não podia ser meu pai em vida porque fizera uma promessa, e era um homem que cumpria as suas promessas, mas que me observara de longe, assistira às minhas graduações, acompanhará a minha carreira, vira como eu era tratada pela família que ele ajudara a construir.
Viu como eu lutava, como era ignorada, como me tornara forte apesar de ter recebido tão pouco apoio. A sua carta dizia que aquilo não era culpa, era orgulho. Eu era o seu maior feito, mesmo sem saber da sua existência. Nos dias que se seguiram, tomei decisões sobre como lidar com tudo que herdara. Analisei pessoalmente os registros financeiros do espólio e confirmei que Lily retirara $50.000 das contas do meu pai durante os seus últimos meses, quando ele estava demasiado doente para notar. Ao abrigo da lei da Califórnia, isto constituía abuso financeiro de idoso, um crime passível de acusação. Eu tinha pleno direito de apresentar queixa. Em vez disso, escolhi outro caminho. Através da minha advogada, ofereci a Lily uma escolha: devolver os $50.000 no prazo de 1 ano, ou enfrentar um processo criminal. Combinado com os $200.000 que já devia e com a perda da herança, isto obrigá-la-ia a vender a casa e recomeçar do nada. Mas ela não iria para a prisão. Teria uma oportunidade de reconstruir a vida, se estivesse disposta a aceitá-la. Para minha mãe, estabeleci uma mesada modesta proveniente do espólio, suficiente para cobrir as suas necessidades básicas, mas não suficiente para manter o estilo de vida a que se habituara. Ela teria de reduzir despesas, ajustar-se, viver com as consequências de escolhas feitas há muito tempo. Isto não era perdão. Eram limites com consequências. A diferença importava para mim. No pacote de Richard Reis, por baixo dos documentos legais e da carta que explicava 35 anos de vigilância silenciosa, havia mais um objeto, uma pequena caixa de madeira que eu ainda não tinha aberto. Não estava pronta, mas sabia que o que quer que estivesse lá dentro representava uma vida inteira de amor de um pai que escolhera manter-se afastado para que eu pudesse ter uma família, mesmo que essa família nunca me tivesse merecido. 3 meses passaram antes de eu encontrar coragem para abrir a caixa de madeira. Ela permaneceu na minha mesa de cabeceira durante as últimas etapas dos processos legais, durante a venda do meu apartamento, durante todas as decisões que remodelariam a minha vida. Algumas noites pegava nela e segurava-a, sentindo seu peso nas minhas mãos, sabendo que o que estivesse lá dentro representava algo precioso vindo de um homem que eu nunca conhecera. Mas eu não estava pronta. Precisava de terminar de me tornar a pessoa que merecia recebê-la. A manhã em que finalmente abri não teve nada de especial. Era um domingo no final da primavera, o café a arrefecer no balcão da cozinha, a luz do sol a entrar pelas janelas que eu própria escolhera. Levantei a tampa devagar e dentro encontrei um relógio. Era antigo, claramente muito usado, a bracelete de couro suavizada por décadas de utilização. O mostrador era simples, sem complicações luxuosas, sem marca dispendiosa, apenas artesanato honesto que resistira ao tempo. Por baixo do relógio estava um bilhete dobrado, escrito numa caligrafia que eu nunca vira, mas que reconheci imediatamente como destinada a mim. Usei isto todos os dias, Emily. Sempre que olhava para as horas, pensava em ti. Perguntava-me se eras feliz, se eras amada, se te estavas a tornar na pessoa que acreditava que poderia ser. A resposta às 2 primeiras perguntas foi muitas vezes não, e eu não podia interferir. Esse era o preço da minha promessa, o custo de te dar uma família que esperava que te tratasse melhor do que te tratou. Este relógio contou todas as horas que desejei ter passado contigo, todos os aniversários em que quis telefonar, todas as graduações a que assisti da última fila, saindo antes que alguém me visse, todas as vezes que te vi lutar e tive de me afastar. Agora deixa-o contar as horas da vida que mereces, da vida que conquistaste, da vida que sempre soube que construirias para ti. Apertei o relógio contra o peito e chorei, não com as lágrimas de tristeza que esperava, mas com algo totalmente diferente. A libertação de uma solidão que eu carregara durante 35 anos sem compreender a sua origem. Passei a vida inteira a sentir-me invisível, não amada, acreditando que havia algo fundamentalmente errado comigo que me tornava indigna do afeto que os outros recebiam tão facilmente. Agora compreendia que nunca estivera sozinha. Alguém observava, cuidava, tinha orgulho em mim, amava-me a partir de uma distância que eu nunca soubera existir. O peso que carregara não era prova de inadequação, era apenas o preço de uma promessa feita antes de eu nascer por um homem que me amara o suficiente para me deixar partir. Coloquei o relógio no pulso naquela manhã e nunca mais o tirei. A casa da família Carter foi vendida poucas semanas depois de ser colocada no mercado. Eu não compareci à vistoria final nem ao fecho da venda. Contratei profissionais para empacotarem o que restava e doarem tudo que eu não quisesse, o que era quase tudo. Demasiadas memórias viviam naquelas divisões, e nenhuma delas era calorosa. O dinheiro da venda, combinado com a minha herança de ambos os meus pais, deu-me possibilidades que eu nunca imaginara. Mas eu não queria uma mansão, nem um apartamento de luxo, nem quaisquer símbolos de status que tinham significado tanto para a família que eu deixará para trás. Comprei uma casa de campo, pequena, antiga, ligeiramente desgastada nas extremidades, exatamente como eu. Tinha um jardim que fora negligenciado durante anos, cheio de potencial à espera de ser trazido de volta à vida. A cozinha era minúscula, mas luminosa. O quarto dava para um lago onde patos se reuniam todas as manhãs.
Na primeira noite em que dormi lá, ouvi o silêncio e percebi que nunca conhecera a paz, apenas conhecera a ausência de conflito, o que não é, de todo, a mesma coisa. Enchi a minha casa de campo com livros que sempre quisera ler, mas para os quais nunca tivera tempo. Aprendi a jardinar cometendo erros e aprendendo com eles, sem ninguém a dizer-me que eu estava a fazer tudo errado. Pintei as paredes com cores que eu adorava, sem pedir permissão ou procurar aprovação. Pela primeira vez em 35 anos, cada decisão era apenas minha. Não havia ninguém a agradar, ninguém a contradizer, ninguém a medir o meu valor contra padrões impossíveis. Descobri devagar e com alguma surpresa, que afinal gostava da pessoa que eu era quando não havia ninguém a dizer-me que eu não era suficiente. A minha relação com a minha mãe estabilizou num estado distante, mas funcional. Falávamos ao telefone uma vez por mês, conversas breves sobre nada importante. Ela perguntava pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelo meu jardim. Eu respondia educadamente sem oferecer detalhes. Não passávamos feriados juntas. Não fingíamos proximidade. O calor que poderia ter existido entre nós fora sacrificado há muito, no altar de segredos e favoritismos, e eu não tinha qualquer interesse em fingir o contrário. Ela fizera suas escolhas, agora vivia com elas. Não havia castigo na minha distância, apenas a consequência natural de décadas a ser a filha menor. Com Lily não havia absolutamente nada. Ela telefonou repetidamente nas semanas após a mediação, deixando mensagens de voz que variavam entre pedidos de desculpa entre lágrimas e acusações cheias de fúria. Apaguei-a sem ouvir além das primeiras palavras. Enviou-me correios eletrônicos que nunca abri. Tentou contactar-me através de conhecidos em comum, que depressa aprenderam a não transmitir as suas mensagens. Quando foi obrigada a vender a casa para cobrir as dívidas, os $200 mil em empréstimos, os $50 mil em restituição, as custas legais da sua contestação falhada, enviou-me uma carta. Reconheci a sua caligrafia no envelope e quase o deitei fora sem abrir, mas algo fez com que a lesse apenas uma vez. Ela escreveu sobre como tudo era injusto, como eu tinha roubado o que lhe pertencia, como nosso pai fora manipulado e os tribunais falharam com ela, e como nada daquilo era culpa sua. Pediu dinheiro, pediu perdão, pediu que eu me lembrasse de que éramos irmãs, como se essa palavra ainda significasse algo depois de tudo que fizera. Li a carta uma vez e depois deitei-a no lixo. Não senti nada, nem raiva, nem satisfação, nem sequer o prazer amargo de ver a justiça kármica atuar. Apenas nada. A ruína de Lily não era vingança, era simplesmente o que acontece quando uma vida inteira de manipulação finalmente encontra uma barreira que não pode ser encantada, ameaçada ou contornada. Ela construirá a própria armadilha e entrará nela de propósito. Eu não lhe devia nada, nem sequer a energia do ódio. A ideia para a fundação surgiu-me numa noite tranquila, sentada no meu jardim ao pôr do sol. Pensei em todas as crianças que estão a crescer neste preciso momento em lares parecidos com aquele que eu sobrevivera, as não favorecidas, as ignoradas, as cujo valor é medido contra irmãos que nunca erram. Pensei em como a minha vida poderia ter sido diferente se alguém tivesse estendido a mão, oferecido ajuda, dito que a forma como eu era tratada não era culpa minha e não era o meu destino. Dei à fundação o nome de Fundação Reis Carter, em homenagem ao pai que me criou sabendo que eu não era do seu sangue e ao pai que me amou à distância. A fundação oferece terapia, bolsas de estudo para adultos que estão a recuperar de traumas familiares, mentoria profissional para quem está a reconstruir a vida depois de escapar a sistemas tóxicos e apoio de emergência para qualquer pessoa que precise de ajuda para sair. É pequena por agora, mas crescerá, e cada pessoa que ela ajudar será prova de que a dor pode transformar-se em propósito, que feridas podem tornar-se sabedoria, que a criança não amada pode crescer e espalhar amor de formas que a sua família nunca imaginou. Esta noite estou sentada no meu jardim ao pôr do sol, a usar o relógio de Richard com um livro fechado no colo. A minha casa de campo brilha cálida atrás de mim. Os patos acomodaram-se no lago para a noite. Não estou à espera de ninguém. Não estou a tentar provar nada. Não estou a sarar. Estou sarada. Olho para o relógio no meu pulso e penso em dois homens que escolheram amar-me à sua maneira imperfeita. Um criou-me sabendo a verdade e deixou-me o seu legado. O outro observou-me de longe e deixou-me o seu orgulho. Ambos viram algo em mim que eu não consegui ver em mim própria durante 35 anos. A minha irmã deu-me um teste de ácido desoxirribonucleico para provar que eu não pertencia à família. Em vez disso, provou que dois pais, um que me criou, outro que observou à distância, ambos me escolheram quando não eram obrigados a fazê-lo. No fim, a maior herança não foi o dinheiro nem as propriedades, foi finalmente compreender que eu sempre fui digna de amor. Eu apenas precisava de parar de esperar que as pessoas erradas o vissem. A história de Emily ensina-nos algo que muitos de nós aprendemos tarde demais na vida. O teu valor não é determinado pela forma como a tua família te trata. As pessoas que mais deveriam amar-te são, por vezes, aquelas que mais te falham, e esse fracasso diz tudo sobre elas e nada sobre ti.
Se cresceste como a criança ignorada, a não favorecida, a filha que nunca conseguia corresponder, por mais que tentasse, por favor ouve isto. A incapacidade deles de ver o teu valor era a cegueira deles, não o teu defeito. Esta história também nos lembra que segredos e manipulações acabam sempre por colapsar sob o seu próprio peso. Lily passou 20 anos a construir uma fortaleza de mentiras e esquemas, acreditando que estava a garantir o seu futuro. Em vez disso, construiu a sua própria prisão. A verdade tem uma forma de emergir e quando isso acontece, aqueles que construíram a vida sobre a ilusão descobrem que já não tem nada sólido onde se apoiar. Mas talvez a lição mais importante seja esta: sarar não exige vingança. Emily não destruiu a irmã, simplesmente deixou de a proteger das consequências. Não castigou a mãe, apenas estabeleceu limites. Há um poder profundo em escolher a paz em vez da vingança, em afastar-se inteira em vez de ficar para lutar. Às vezes, a maior vitória é construir uma vida bonita e deixar que essa vida seja a tua resposta para todos os que duvidaram de ti. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.